Olá! Hoje nós vamos falar sobre orientações pós-cirurgia das pálpebras. Eu sou a doutora Luísa Gross, oftalmologista especialista em cirurgia plástica ocular pela Unicamp, e hoje eu vou falar sobre alguns pontos importantes de orientações que devem ser seguidas no pós-operatório de cirurgias das pálpebras, certo? Então, iniciando pelo principal da cirurgia, após a cirurgia, é a realização de compressas geladas, tá? Essas compressas geladas, elas devem ser feitas no mínimo 6 vezes ao dia, em torno de em torno de 15 a 20 minutos nos 2 primeiros dias da cirurgia, certo? Com o objetivo de evitar a formação de áreas roxas, de inchaço. Não que isso não vá acontecer, tá? Porque é normal numa cirurgia das pálpebras ficar roxo, ficar inchadinho, mas com as compressas geladas isso acaba diminuindo bastante e o processo de recuperação acaba sendo facilitado, certo? Lembrando que essas compressas geladas, elas não precisam ser feitas no período da noite, então você pode respeitar o seu período de sono. Faça as compressas geladas enquanto estiver acordado, certo? E como essas compressas elas devem ser feitas? Elas podem ser feitas com a máscara em gel, que você vai receber no seu pós-operatório, no kitzinho pós-operatório vai haver lá uma máscara em gel, tá? Então, como é que você faz? Você pode deixar essa máscara em gel 1 hora no congelador ou em torno de 2 a 4 horas na geladeira, tá? Por que eu falo mais ou menos 1 hora no congelador? Para não deixar ela ficar muito no formato de gelo, tá? Muito dura, porque se ela ficar dura, ela pode inclusive quebrar e também vai ficar mais difícil você conseguir adaptar ela na região dos seus olhos, né? Porque ela vai ficar muito dura. Então, mais ou menos 1 hora no congelador ou dentro da geladeira. E toda vez que você for aplicar essa máscara em gel na região dos olhos, não coloque ela direto nos pontos. Sempre coloque em cima dos pontos uma gazezinha ou um papel higiênico em cima para ela não ir direto na região da pele, certo? Ali da região dos pontos principalmente, ok? Então, novamente, 6 vezes ao dia, em torno de 15 a 20 minutos, durante os 2 primeiros dias da cirurgia, tá? Para quem eventualmente vai operar com outro profissional, não tenha máscara ou não tenha máscara em gel, ou não gosta de utilizar a máscara em gel, isso acontece. Outra opção interessante são as compressas com o próprio gelo, tá? Então, como é que deve ser feito? O gelo deve ser colocado dentro de um saquinho e colocar aqui na região, novamente, uma gaze ou papel higiênico para que o gelo ele não vá direto em contato ali com a região. E lembrando que o gelo, ele também, se ficar muito tempo em contato com a pele, pode inclusive queimar. Então é interessante colocar até uma toalha ou algum paninho para que isso não aconteça. Outra opção interessante que eu também falo para os pacientes é utilizar esses discos aqui de algodão, tá? Então, o que pode ser feito? Você vai pegar esses discos de algodão, você vai pode colocar água filtrada ou soro fisiológico e colocar eles no congelador. E toda vez que você for fazer as compressas com gelo, você vai tirar esses discos, que daí no caso eles vão estar já congelados, e vai colocar aqui na região dos olhos. Então, à medida depois que eles vão descongelando, você tira e joga fora. Então, é uma opção interessante e prática, ok? Outra informação importante em relação à limpeza dos pontos, tá? Limpeza dos pontos deve ser feita com água filtrada ou soro fisiológico, tá? Com o objetivo de evitar a formação de crostas na região. Porque é normal, principalmente nesses primeiros 2 dias da cirurgia, eventualmente pode até escorrer um pouquinho de sangue entre os pontos, tá? Então, por isso a importância da compressa com gelo e do repouso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, essa limpeza também ela deve ser feita, ok? Sempre delicadamente. E importante dormir de barriga pra cima até a retirada dos pontos, tá certo? Por quê? Porque mesmo às vezes cuidando para dormir de lado, às vezes durante o sono a pessoa
vira um pouquinho mais e corre o risco às vezes de pegar na região dos pontos e eventualmente até abrir ali a região. Então, por isso, cuidar muito até a retirada dos pontos, né, até esse período inicial aí da cicatrização ocorrer, dormir de barriga para cima. Algo que eu oriento os pacientes, que é algo interessante até de se fazer, é utilizar essas almofadas aqui de pescoço, né? Porque uma vez colocada no pescoço, ela até ajuda, a gente nem consegue virar muito pro lado, né? Então acaba sendo uma opção interessante essas almofadinhas, tá? E assim, manter a higiene pessoal normalmente, certo? Pode lavar cabelo, rosto, tomar banho normal, só realmente evitar, assim, a área da região dos olhos, dos pontos, sempre com muita delicadeza, ok? Usar, claro, as medicações que vão ser fornecidas no seu kit pós-operatório, as medicações que estiverem na receita, então seguir essas orientações. Geralmente eu prescrevo medicação anti-inflamatória, medicação para dor, pomada na região, então, além disso, colírio lubrificante. Então, sempre seguir certinho os horários das medicações e não esquecer, ok? A alimentação é liberada, tá? Mas evite álcool e evite alimentos muito gordurosos na primeira semana após a sua cirurgia, certo? Alimentos gordurosos ou com muito sal, porque isso acaba gerando mais inchaço na região. Então, por esse motivo, tente uma alimentação um pouco mais leve, livre de sal, de gordura, ok? Principalmente nos primeiros 7 dias após a sua cirurgia. E após a cirurgia, é permitido ler, escrever, assistir televisão, celular. Eu costumo brincar com os pacientes que é para aproveitar esse momento para colocar o Netflix em dia, séries em dia. Aproveita, porque a gente nunca sabe também quando que a gente vai ter esse período de descanso, né, obrigatório. Então vamos aproveitar e colocar isso tudo em dia, certo? Mas fora essas brincadeiras, você pode caminhar devagarinho dentro de casa, é tranquilo, um repouso relativo. O que deve realmente ser evitado é a atividade física intensa, então atividades, caminhadas, corrida, levantamento de peso nos primeiros 15 dias após a sua cirurgia, certo? E em relação a sol, piscina, natação, só depois de 30 dias, ok? E assim, qualquer dúvida que você tiver em relação aos cuidados pós-operatórios, isso deve ser trazido para mim ou para minha equipe para que a gente possa sempre esclarecer todas as suas dúvidas, porque nós estamos aqui para isso, certo?